Olá, boa tarde. A gente começa esta edição do Band Cidade com um dado assustador. Os motociclistas representam apenas 11% da frota da capital federal, mas respondem sozinhos por 30% de todos os acidentes fatais. Confira na reportagem de Rodrigo Miranda. O rastro de sangue e destroços mostram a gravidade de mais um acidente de moto no Distrito Federal. Esse ocorreu na BR-020 e o motociclista ficou em estado grave. Tem se tornado cada vez mais comum ver essa cena aqui na capital. No primeiro semestre deste ano, 36 motociclistas perderam a vida nas pistas do Distrito Federal. No mesmo período do ano passado, foram 47 mortes. O número diminuiu. O risco? Não. Pelas contas do Detran, as motos são apenas 11% da frota da capital. E mesmo assim, elas representam mais de 30% dos acidentes fatais registrados pelo departamento. Atualmente são cerca de 190 mil motos circulando no trânsito do DF. O diretor-geral do Detran promete trabalhos integrados para tentar diminuir os números de acidentes com motos. Aumentar a fiscalização dos motociclistas é um deles. É uma ação dioturna que acontece todos os dias da semana, busca diminuir o número de motociclistas envolvidos em acidente de trânsito, uma vez que a moto aí representa 1/3 dos acidentes graves no Distrito Federal. Para conscientizar os motociclistas, o Detran oferece cursos de direção defensiva de graça. Justamente para promover e motivar essas pessoas a estarem fazendo constante capacitação, trabalhando na direção defensiva, né, ensinando esses motociclistas a protegerem e não se envolverem em acidente de trânsito. Tem trabalhado também essa questão de educação. O presidente do Sindicato dos Motociclistas reforça que campanhas educativas também são necessárias. Ainda destaca que é preciso mais respeito entre todas as partes para reverter esse cenário. Respeito é tudo, falta o respeito de todas as partes, não só do motorista, como do motociclista, como do ciclista, como do pedestre. A gente tinha que trazer uma paz dentro do trânsito. Como é que você traz uma paz dentro do trânsito, sendo que você não tem umas campanhas educativas? Educativa, não punitiva, né? Educativa. Educa primeiro, depois você pune. Cláudio Humberto está de volta. Bem-vindo, Cláudio Humberto. Muito obrigado. Absurdo esse dado, né? O dado é gravíssimo e não é recente, né? E o Detran não tem feito muita coisa para resolver isso, até porque o Detran tem uma lógica de arrecadadora, só quer saber mesmo de meter a caneta, né? Como disse o presidente aí da entidade, é preciso educar antes. O problema é que educação nenhuma é feita e o Detran não investe, como manda a lei, o produto que arrecada com multas em campanhas educativas. Muito pelo contrário, né? O investimento vai a 3% a 5% no máximo de uma verdadeira montanha de dinheiro que eles arrecadam com as multas. É um bom negócio para o Detran e ajuda o órgão a manter salários bastante elevados para os seus agentes. E aí a educação fica sempre em plano secundário. Mais de 2/3 dos motociclistas que circulam nas nossas ruas não são habilitados, e o que mostra também deficiência na fiscalização. E aqueles que são habilitados e mais os inabilitados acabam por dirigir de forma perigosa, de forma que conspira contra a própria segurança deles. Houve um certo dia aqui no programa matinal da Rádio Band News FM, já às 9h30 da manhã, havia o registro de 14 acidentes graves com motociclistas. Isso é um problema que tem que cessar e para enfrentá-lo somente com educação e educação. Laudo preliminar do IML revela que Luiz Cláudio Rodrigues morreu mesmo por asfixia. O motorista foi encontrado já sem vida, com uma camiseta no pescoço, dentro de uma cela da delegacia de Sobradinho, no momento em que ele seria liberado depois de pagar a fiança por dirigir bêbado. A família não aceita a versão de suicídio. Uma reconstituição é o próximo passo da perícia. Ministério Público e OAB também entraram no caso. Os investigadores da Polícia Civil vão reconstituir os últimos momentos de Luiz Cláudio Rodrigues, desde que ele deixou um bar, bateu no carro de um policial militar e a morte dele dentro de uma delegacia de Sobradinho. Ontem, o laudo preliminar do IML apontou que a morte do motorista da Caixa ocorreu em decorrência de asfixia secundária a enforcamento. O caso ganhou o reforço do Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, que cobram respostas. O fato é que isso merece sim um esclarecimento e diante até da polêmica e do apelo que a família tem feito e de seu advogado também.
Caio, como era conhecido entre os amigos, foi encontrado morto dentro de uma cela da delegacia, depois de ser preso por embriaguez ao volante na última sexta-feira. A polícia acredita em suicídio, mas a família não. Ele estava totalmente embriagado, faria isso? Faria isso? É por onde eu questiono tanto a polícia militar, questiono a polícia civil, também questiono a corregedoria da polícia civil e a secretaria. Tem alguma coisa estranha nisso. A família do motorista pede por esclarecimentos e justiça e reclama da falta de segurança e teme pela impunidade. Quero que os fatos sejam esclarecidos com a maior brevidade possível, porque a morosidade gera impunidade. O Buriti entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão da Câmara Legislativa que derrubou um decreto do governador regulamentando a lei anti-homofobia. O pedido, no entanto, só deve ser analisado em agosto, quando acaba o recesso do Judiciário. Na ação, a Procuradoria-Geral do DF pede que o Supremo derrube com urgência o decreto da Câmara Legislativa que anulou a execução da lei. No documento, o GDF argumenta que os deputados feriram o direito de igualdade previsto na Constituição. Também afirma que os parlamentares invadiram uma competência que é exclusiva do governador. De acordo com o decreto, pessoas ou empresas que praticarem atos de discriminação contra gays deverão pagar multa que varia de R$5.000 a R$50.000. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, já adiantou que o assunto não é considerado de urgência e, por isso, só deve ser pautado a partir do dia 1º de agosto, com o fim do recesso do Judiciário. O recesso parlamentar começou oficialmente hoje, mas nos bastidores as articulações políticas não param. A sessão marcada para a leitura do parecer que pede o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer deve acontecer só no dia 2 de agosto, mesma data que o plenário pretende decidir se derruba ou não o pedido de investigação. Quem traz os detalhes ao vivo é Renata Dourado, que também está de volta hoje. Boa tarde, Renata. Lalana, muito boa tarde para você, para o Cláudio Berto também está de volta hoje, né? Boa tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, a gente lembra que foram 2 tentativas frustradas de levar esse relatório já aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, até o plenário da Câmara, e foi frustrado porque não tinha quórum, ou seja, não tinha o número mínimo de deputados ali presentes para abrir a sessão. Ou seja, eles mesmos já entraram de férias antes mesmo do recesso oficial, que, como você disse, começa hoje. Então, há toda essa articulação aí do presidente Michel Temer, ele vai aproveitar esse recesso para fazer mesmo a contabilização desses números, quantos deputados são favoráveis a ele, né? O principal trabalho agora é evitar dissidências, é evitar debandadas, em especial dentro aí do universo dos tucanos, ou seja, do PSDB e também do próprio partido do presidente Michel Temer, o PMDB. Isso porque, de acordo com análise interna, caciques aí do PMDB dão conta que ao menos 8 deputados do próprio partido do presidente Michel Temer, ou seja, do PMDB, estariam dispostos a votar contra o presidente, estariam dispostos, portanto, a votar pelo acolhimento dessa denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. A gente lembra que são necessários os votos de 342 deputados para que haja esse acolhimento, essa aprovação dentro do Congresso Nacional. Se isso acontecer, aí isso vai para o Supremo Tribunal Federal, para análise do Supremo. Se os ministros entenderem também pela abertura desse processo, o presidente Michel Temer é afastado, quem assume é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, há todo aí esse processo para evitar realmente essa debandada. Há também uma outra articulação. A gente já falou aqui algumas vezes, o Procurador-Geral da República apresentou uma denúncia, mas existe a grande probabilidade, possibilidade dele apresentar outras 2 denúncias, totalizando 3 denúncias. Então, é bem possível, e aí a base analisa essa possibilidade de aguardar a apresentação dessas outras denúncias para não acontecer algo conta-gotas, né? Ou seja, o governo ficar nessa sangria. Então, há essa possibilidade. Claro que em política tudo tem que ser estudado e a cada minuto, né? Porque tudo muda a cada minuto. Mas também há essa possibilidade de aguardar. Aí, no caso, essa sessão do dia 2 não seria uma sessão para analisar aí essa questão do Procurador-Geral da República. Mas a gente tem que realmente analisar. Porque, como a gente disse, os ares da política modificam a cada instante. Tudo são probabilidades.
probabilidades, possibilidades. Enquanto isso, por parte do governo, a tendência, a estratégia é demonstrar muita normalidade, muita tranquilidade diante desse turbulhão que inevitavelmente está realmente acontecendo, né? É realmente aguardar aí. E isso, com relação a isso, o presidente Michel Temer ontem gravou um vídeo que foi publicado, foi divulgado pela assessoria, um vídeo este de 4 minutos, onde ele aborda aí vários aspectos considerados positivos por ele, coisas positivas no âmbito social, na área econômica, muito da área econômica, do que foi feito, segundo ele. Nós separamos um trecho desse vídeo e, claro, né, ele fala também sobre a reforma trabalhista e de outras reformas também. Vamos ver. Eu tenho muito orgulho em dizer que vencemos a maior recessão de nossa história. E temos que celebrar, volto a dizer, a reforma trabalhista. A revolução que fizemos na relação entre patrão e empregado, faremos também ao simplificar nosso sistema tributário. Esse será outro ponto que levaremos adiante em brevíssimo tempo. Então, outra reforma, né, que ele está citando, que é a reforma tributária, uma reforma muito mais simples de ser aprovada, porque é uma agenda positiva, né, de simplificar, reduzir impostos, algo muito bom para o empresariado. Então, a estratégia do governo nesse primeiro momento é aprovar, primeiramente, essa reforma tributária e depois analisar, verificar aí como fica a reforma da Previdência, que a gente sabe que é algo muito mais complexo, trata-se de uma PEC, proposta de emenda constitucional, onde o governo precisa de um número muito maior de votos. Então, a ideia é aprovar essa reforma até em setembro, e aí reforma da Previdência e aguardando o melhor momento para isso. Lana. Obrigada, Renata. A gente está vendo uma batalha nos bastidores agora, Cláudio Humberto, por esses votos da sessão que pode definir o futuro do presidente. O que você acha? Ele vai conseguir? Então, olha, é só fazer uma conta matemática, né? A maioria da população, pelas segundas pesquisas, quer o pior para o atual presidente, ou seja, que ele perca o mandato, mas não é isso que indicam os números, né? Não será esse desfecho. Porque para destituir o presidente Michel Temer, aprovando a denúncia, ou acolhendo a denúncia na Câmara e com o consequente afastamento dele, serão necessários 342 votos. Ninguém tem tantos votos hoje na Câmara dos Deputados. Não tem o governo, já teve, não tem mais, mas não tem tão pouco a oposição. A oposição tem um pouco mais de uma centena de deputados. E os partidos que apoiam Temer, aqueles que fecharam questão, somam neste momento alguma coisa em torno de 207 votos e Temer precisa de apenas 172 para que essa denúncia não seja aceita pela Câmara dos Deputados. Portanto, é muito mais provável que ele escape disso do que venha a ser afastado para que o processo transcorra no Supremo Tribunal Federal. É uma questão matemática, mas a faca e o queijo estão nas mãos mesmo do presidente, pelo menos por enquanto. A seguir, crise dá sinais de trégua e governo registra a criação de quase 70 mil empregos com carteira assinada de janeiro a junho deste ano. O Band Cidade volta já.